Opa, vocês sabem o que são os fósseis? Sabe a importância dos fósseis para o estudo da evolução? Não sabe? Não está lembrado? Vem revisar comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando sempre um pouco dessa disciplina que é a melhor disciplina de todas, a disciplina de Biologia, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, vamos continuar falando para vocês sobre evolução. Nessa aula, a gente vai falar sobre provas ou evidências evolutivas, especificamente sobre essa prova aqui especial chamada de prova paleontológica, tá? Só para reforçar, gente, a biologia, ela como ciência, ela acredita no processo de evolução, porque tem como se comprovar que a evolução aconteceu. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma das principais provas ou evidências de que a evolução realmente aconteceu, tá? E é conhecida como prova paleontológica, o famoso fóssil. O que são os fósseis, gente? Eu trouxe aqui para vocês um conceito, ó. Os fósseis são restos ou impressões de espécies que viveram no passado. Não precisa ser uma parte do corpo do organismo, pode ser só uma marca que ele deixou no ambiente. Então, resto do organismo, uma impressão pode até ser o corpo completo do organismo, mas de espécies que viveram no passado. E esses fósseis, tá, gente, por que eles são provas evolutivas? Porque com o fóssil a gente consegue comprovar que o organismo existiu no passado, tá? Então os fósseis, eles são utilizados para comprovar a existência de uma espécie no passado diferente da espécie do presente. Entendeu a lógica? Se eu provo que uma espécie do passado era diferente da espécie do presente, eu provo que as espécies ao longo do tempo elas vão modificando. Então eu consigo comprovar o processo evolutivo. Eu consigo tanto provar a existência, como eu consigo provar a estrutura daquele organismo que viveu no passado. Então, gente, por exemplo, eu consigo com um fóssil, vamos supor que eu encontro no ambiente um resto de osso, um osso fossilizado, tá? Com esse osso, eu consigo hoje tentar reconstituir a imagem daquela espécie que viveu no passado. Hoje em dia tem muito software, tá, gente, de computador, que já ajuda a gente a reconstruir a imagem do organismo. E, reconstruindo como é que ele era, a gente pode comparar com os organismos do presente, para tentar entender o que mudou, por que mudou, por que foi extinto, entendeu a ideia? Primeiro passo, a gente prova como é que ele existiu. E segundo passo, a gente estuda como é que ele era para tentar entender por que foi extinto ou por que mudou ao longo do tempo. É interessante lembrar, tá, gente, que nem toda parte de ser vivo fossiliza. Se houver uma decomposição da matéria orgânica, aquela matéria orgânica já não vai mais passar por fossilização. Se o osso, né, foi degradado ao longo do tempo, então não passou por fossilização. O processo de fossilização depende ou exige condições especiais do ambiente, né, que vão enrijecer a estrutura, tornando aquela estrutura muito resistente, fazendo com que ela consiga permanecer no ambiente por milhares de anos. E olha, pessoal, tem outro ponto interessante também, né? Se eu tiver com um fóssil em mãos, eu consigo calcular a época em que o organismo viveu. Né? Tem um modo muito utilizado, né, gente, que a gente se apoia aí na química, né, para fazer esse cálculo, analisando a meia-vida, né, do carbono, né, carbono 14, faz testes de meia-vida e consegue estimar mais ou menos em que época aquele organismo viveu. E também, pessoal, na geografia, né, a gente tem a geologia, o estudo das camadas do solo, a gente pega a camada onde o fóssil foi encontrado para poder estimar a época em que ele viveu, tá? Então, o fóssil ele permite que a gente prove que a espécie existiu, que a gente entenda como é que ele era, que a gente reconstrua a imagem do organismo e até mesmo entenda em que época ele viveu. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente está em Alagoas, tá, gente? Eu moro em Alagoas, e aqui em Alagoas existem sítios arqueológicos, tá? Na cidade de Maravilha, que é bem conhecida, a gente tem um sítio paleontológico, né? Onde já foram descobertos, né, fósseis de preguiças gigantes. Então, aqui em Alagoas, no interior do estado, lá no sertão, na cidade de Maravilha,
tem um sítio arqueológico e lá foram descobertos fósseis de preguiças gigantes. Então a gente prova que no passado existiam preguiças que tinham um tamanho muito maior, prova que aquele ambiente era diferente, né? Parecia um pouco um tipo de savana. Entende que essas preguiças foram extintas, tá? Termina comprovando o processo evolutivo a partir dos fósseis descobertos naquela região, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de fósseis, pessoal, para a gente observar, né? Muitos ossos são tidos como fósseis, terminam se transformando em fósseis. Não é porque todo osso é um fóssil não, tá, gente? O osso também precisa passar por um processo de fossilização para poder resistir, né? Por exemplo, às vezes você encontra um osso de um hominídeo que viveu há 4 milhões de anos atrás, entendeu? Ele fossilizou para ele permanecer no ambiente esse tempo todo. Insetos alojados em âmbar, isso aqui faz a gente lembrar do Jurassic Park, né? Normal. Você ouve falar disso, pensa logo naquele insetozinho dentro daquela resina vegetal, né? Pode acontecer também. Inseto alojado em âmbar, né? A resinazinha vegetal termina se transformando num fóssil ao longo do tempo. Sabe o que é isso? Coprólito, cocô, fezes. Fezes que podem fossilizar também. Ah, Jean, para que eu quero cocô da espécie que viveu no passado? Gente, com essas fezes a gente consegue entender o que é que ele comia, consegue entender onde é que ele vivia, né? Tentar imaginar algum tipo de hábito, né? E entender também, tentar pesquisar em que época o organismo viveu para ter feito aquele cocôzinho ali, tá certo? Pegadas de dinossauro, veja que não precisa ser uma parte do corpo do organismo, pode ser só uma impressão deixada por ele, tá? Mamutes congelados, até com o corpo todo preservado, tá, gente? O gelo pode preservar o corpo do organismo por muito tempo, tá? Então essas provas paleontológicas, tá, gente? A paleontologia não é uma parte da biologia simples, ela é complexa, tá? Exige muito trabalho minucioso, uma pesquisa profunda, mas isso contribui bastante para a gente entender o processo evolutivo e comprovar o processo evolutivo também, tá? Então, só reforçando, os fósseis são provas paleontológicas da evolução. Os fósseis são muito importantes para a gente comprovar que as espécies existiam e para entender como é que elas eram, tá bom? E isso é uma prova evidência evolutiva. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Hoje a gente falou sobre mais um tipo de prova evidência evolutiva. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.